Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30 e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Isso tudo na ótica espiritual. Semana passada nós estudamos a mente e hoje vamos iniciar a origem dos pensamentos. Na sequência, vamos estudar natureza e depois mecanismo. Então, a origem dos pensamentos diz o seguinte: a energia do pensamento é uma substância ou aspecto do éter prana. É plena no universo. A sua velocidade inicial é de 6,59 vezes 10 a 39 quilômetros por segundo e é inversamente proporcional à distância do centro. Essa vibração procede e é alimentada pelas energias sagradas e hiperfísicas, que é o grande centro universal de onde se origina o éter prana. Quanto maior for a distância da energia para este centro, menor é a velocidade da vibração. Ela que transporta os pensamentos e tem duas finalidades: a de trazer para o homem as formas externas que apresentam a imagem e a de transportar as formas criadas internamente ou as formas internas. Ela é o meio de transporte das vibrações das formas emitidas pela necessidade. Segue através dos mundos, comunica-se com o espaço, liga entre si os espíritos, sanciona o princípio de fraternidade e realiza milagres de amor. O cérebro em atividade é um receptáculo dos pensamentos que chegam e um gerador dos pensamentos que transmite, formando uma verdadeira corrente de matéria pensante que vai do cérebro à aura e da aura ao cérebro. Os pensamentos são criados na mente como um caos. Esses corpos de energias podem ser alinhados para formar um sentido. Existe um conceito de tempo linear que permite trabalhar dessa maneira, colocando eles numa sequência lógica, formando algum sotaque particular no homem. Eles não trazem palavras, porém formas transmutadas em vibrações, que são traduzidas em palavras pelas cordas vocais, de acordo com o idioma. Ele é definido como a força eletromecânica que tira o seu dinamismo da vontade e do astral. Quando a matéria necessita de elementos indispensáveis ao seu equilíbrio, esta necessidade emite a sua forma, que é a vontade. E a vontade cria pensamentos. É o pensamento que incentiva os instintos e excita os desejos. A sua vibração é determinada pela quantidade de energia que a matéria necessita para o seu equilíbrio. As vibrações da vontade se somam à energia do pensamento, onda portadora, originando a energia pensante. O espírito também emite pensamentos em forma de amor para a alma. Essas vibrações são de elevado padrão vibracional e a alma transmite para o corpo físico. Os pensamentos que o homem escolhe do seu eu superior, ou espírito, se transformam em palavras quando ele fala. O espírito conhece e se antecipa à necessidade da matéria. O pensamento também é gerado pela mente do homem. Ele cria pensamentos que são causas e passam inevitavelmente pelo efeito, vivendo assim no seu próprio mundo. Enquanto ele perceber a natureza apenas pelos pensamentos, não poderá sentir sua plenitude de vida, seu ser.
Unicamente vê a forma e não está consciente da vida que a anima. Pois bem, aí está, né, a origem dos pensamentos que nós vamos agora, né, tecer alguns comentários, analisando parágrafo por parágrafo e mostrando as figuras quando necessárias para maior compreensão, né? Então ele diz assim, ó, a energia do pensamento é uma substância ou aspecto do éter prana, é plena no universo. E aqui ele diz a velocidade dela, né, lá na criação, que é de 6,59 vezes 10 a 39, 10 elevado a 39, né, por quilômetro por segundo. Então veja bem, se eu pego 6,59 e boto 37 zeros atrás, eu boto 659 com 37 zeros atrás, isso representa quilômetros por segundo, que é a velocidade da energia do pensamento. Tá certo? E é inversamente proporcional à distância do centro. Ou seja, quanto mais afastado estiver, né, entre as galáxias ou afastado do centro das galáxias, essa vibração, né, ela diminui. Né? Ela é uma vibração que ela vem do éter prana, né? São as energias, energia sagrada e hiperfísica do éter prana. Né? Quanto maior for a distância da energia para o centro, menor é a velocidade da vibração. Então, veja bem, existe a energia do pensamento e existe a energia pensante. Veja bem, a energia do pensamento e a energia pensante. E existe o pensamento. Então, o pensamento não é nem energia do pensamento, nem energia pensante. Essa energia do pensamento, ela é o meio de transporte daquilo que você pensa, que criou a forma, a necessidade, a sua necessidade naquele momento criou uma forma. E esta forma é a vontade, né? Essa vontade cria o pensamento, ou seja, coloca, transforma, transmuta esta forma que a necessidade criou em vibração, em vibrações. Então, se a necessidade, né, ela tem é, de alta vibração, é elevada uma necessidade, tem as necessidades orgânicas também, né? A gente vai falar disso. Mas eu estou falando da necessidade que a gente cria de sentimento, de amor, de paz, de tranquilidade, né? Então, essa forma é transmutada em alta vibração. Se é a forma de ódio, de vingança, de ciúmes, né, prepotência, egoísmo, então essa forma é transmutada em baixa vibração. Então, quando assim, quanto mais elevada for, né, a velocidade do pensamento, maior é a quantidade de energia que ele transporta. Tá certo? Ela é quem transporta os pensamentos e tem duas finalidades, né? A de trazer para o homem as formas externas, os pensamentos que vêm de fora, né? E que Jesus disse, orai, vigiai os pensamentos que vos chegam, as formas externas, que apresentam a imagem, né? E a de transportar as formas criadas internamente ou as formas internas, certo? A gente cria a necessidade emite a forma, né, que é a vontade, e a vontade transmuta essa forma em vibração, que é o pensamento. Então, o que é pensamento? Vibração. Né? Porque a forma não anda pelo universo.
né? As formas que a gente pensa não andam por aí pelo universo. Elas são transformadas em vibrações e essas vibrações também, as vibrações da forma criada também, não têm força para ser transportadas pelo universo. Então ela pega o transporte, que é a energia do pensamento, tá certo? Então, a energia do pensamento é o transporte do pensamento, né, das formas criadas internamente ou externas que chegam. Estão entendendo? Então, quando as vibrações da forma, né, que é o pensamento que foi criado, né, o homem não cria o pensamento, ele cria formas, né, e a vontade, né, que é essas formas, ela é que transforma em vibrações. Essas vibrações precisam ser transportadas, mas como? Que ela não tem essa força. Então ela pega esse transporte aqui, ó, que tem essa velocidade de 6,59 vezes 10 elevado a 39. Estão percebendo assim? Então aí as formas internas nossas, elas viajam nessa velocidade, ou próxima dela, quanto mais afastado, né, diminui um pouco a velocidade. Tá? Então, o que é pensamento? Pensamentos são formas, né, criadas pela necessidade e transformadas em vibração. Então, não é a vibração, né? É a forma que aquela vibração, que foi transformada pela vontade da necessidade que criou, tá certo? Essa forma é que é transportada, tá certo? Então, ele diz assim, olha, ela é o meio de transporte das vibrações, das formas emitidas pela necessidade. A necessidade nossa, tudo é necessidade. Tudo é necessidade. Imagina, necessidade, 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 tá certo? Então, tudo é necessidade. E a necessidade, ele emite a forma dela, do que ela necessita, dessa manifestação. E essa forma é a vontade, né? É energia potencial e ela usa, então, a energia cinética para transformar a forma em vibração, transmutar. Então, o pensamento ele tem energia potencial e energia cinética. São essas duas energias que são aspectos do éter prana. Então ele, né, ele esclarece aqui, ó, esse pensamento, né, ele segue através dos mundos, tá vendo? Com essa velocidade aqui, ó, é rapidinho. Comunica-se com o espaço. Aliás, nós almas, né, o corpo físico, nós estamos nos comunicando com o espaço. Né? A gente explicou isso na semana passada. Né? Ele liga entre si os espíritos, sanciona o princípio de fraternidade e realiza milagres de amor. Então, essa velocidade, né, daqui, ele transporta nossos pensamentos. Então, veja bem uma coisa: quando a gente está pensando aqui, né, às vezes só pensando não fala, né, maquinando alguma coisa. Esse pensamento está sendo transportado para todo o universo, segue através dos mundos, está vendo? Dos nossos pensamentos. Né? Ele segue através dos mundos, comunica-se com o espaço. Né? Então ele está pensando que o pensamento está aqui na mente da gente, nada. Está viajando pelo mundão afora aí, tá certo? Né? Aí ele diz assim, o cerebelo em atividade é um receptáculo, né? Quem já disse aqui, né? Tem duas finalidades, de trazer, né? É um receptáculo dos pensamentos que chegam e um gerador dos pensamentos que transmite, formando uma verdadeira corrente de matéria pensante que vai do cérebro à aura e da aura ao cérebro. A gente vai estudar isso aqui, certo? Então vejam bem, o homem não cria o pensamento, o homem cria a forma, que é, aliás, a necessidade cria a forma.
né, nós, dentro de nós. Essas necessidades, né, elas podem ser criadas pelas células, né, podem ser criadas por nossa intenção de fazer alguma coisa, né, tá certo? Então, de qualquer jeito, né, qualquer necessidade que a gente sinta, né, ela cria forma. A necessidade transmite essa forma, emite essa forma. E essa forma é transformada, né, porque a forma traz a energia potencial, a energia da vontade. E essa vontade cria o pensamento, ou seja, faz manifestar a energia cinética, dando movimento, criando o pensamento, que é vibração, transformando a forma interna em vibrações, né? Então, diz assim, as vibrações das formas emitidas pela necessidade nossa necessidade de criar um pensamento, de pensar, de falar, de dizer, de se movimentar, de tudo. Tudo é necessidade e a necessidade emite a forma daquilo que a gente quer, né? Ou necessita, né? Então segue através do mundo. Então diz assim que o cérebro em atividade é um receptáculo dos pensamentos que chegam e gerador dos pensamentos que transmite, formando uma verdadeira corrente de matéria pensante que vai do cérebro à aura e da aura ao cérebro. Então, mais adiante, a gente vai ver isso, aí eu, né, explico direitinho, né? Então, diz assim, ó, os pensamentos são criados na mente como um caos. Quando esta forma, quando esta forma, né, a forma, qualquer forma que chegou, que foi transmutada em vibração, né, quando ela chega à câmara mental, ela chega como, né, vamos dizer assim, gamas de frequências que são, né, a forma que está ali transmutada em vibração, tá certo? Então, quando ele chega na mente, ele não chega ordenado, tá certo? Eu estou conversando aqui, né? As palavras nessa sequência lógica que eu estou colocando, elas não estão chegando na minha mente assim. Elas estão chegando todas misturadas, tá certo? Então, aí, quem coloca essas gamas de frequência numa sequência lógica para que as minhas cordas vocais transformem em sons, em palavras, é o karma. Ele é que ordena tudo, ele é que coloca. Veja bem, se não fosse o karma, o mundo seria um caos. Né? Lá na criação do karma, quando é criada a energia cósmica, né? Quando a energia quântica faz vibrar as partículas do absoluto, criando a matéria cósmica e a manifestação nessa atitude aí, manifesta-se a lei do karma, né? Que é ela que faz com que as vibrações da energia cósmica façam vibrar, né, as partículas do absoluto, tá certo? Então, eles são criados na mente, né? Quando eles chegam na mente, né? Eles vêm de fora e vai chegar na mente. A gente vai olhar isso aqui daqui a pouco. Esses corpos de energia podem ser alinhados para formar um sentido. Agora, por que ele chega como um caos? Por isso aqui, ó, existe um conceito de tempo linear que permite trabalhar dessa maneira, colocando eles na sequência lógica, formando algum sotaque, né, particular no homem. Porque esse tempo que nós vivemos aqui é um tempo linear. Ele tem o ontem, o hoje e o amanhã. Tá certo? Se o tempo aqui fosse esférico, aí teríamos assim o aqui e agora. Tá certo? O aqui e agora. Mas não, nós vivemos no tempo linear. Então, por isso que ele chega como um caos, tá certo? Porque quando o tempo
quando o tempo é esférico, as coisas acontecem na sequência, né? É agora. Eu estou dizendo agora, tá? Assim. Por exemplo, você está passando um jogo lá no Japão agora, né? Vamos dizer, são quase 20 horas aqui, né? De quinta-feira. Mas no Japão, é 8 horas da manhã de sexta-feira, tá certo? Amanhã. Nós estamos aqui hoje, e o Japão já é amanhã. Mas se a televisão está transmitindo o jogo, a gente está assistindo aqui na quinta-feira à noite, mas o jogo é na sexta-feira de manhã, é amanhã de manhã. Esse é o tempo esférico, tá certo? Né, essa tecnologia permite que a gente veja mais ou menos como é o tempo esférico. Isso, se não houvesse essa tecnologia, se nós já, com a nossa mente, quer dizer, na quinta dimensão, a gente já pode fazer isso, porque o tempo é esférico, né? Então, a gente não pensa, não tem pensamento lá. Tá? Lá não tem a lei de causa e efeito, não tem a lei de compressão, tem a opção de lei que só se manifesta na terceira dimensão, tá certo? Só se manifesta na terceira dimensão, não se manifesta na quarta dimensão da alma, já não existe, né, causa e efeito. A gente já ouviu alguém dizer que uma alma desencarnada no plano astral criou causa? Não cria. Que a causa é criada no corpo físico. É o corpo físico quem cria. Ah, Gilberto, e o corpo físico está onde? Na terceira dimensão. Ah, e se o corpo físico estivesse na quarta? Não criava causa. Aí seria um sonho, uma beleza, né? O sotaque particular. Eles não trazem palavras, né? Só as formas transmutadas, né? Só as formas transmutadas em vibrações, né? São trazidas, né? E as cordas vocais transformam essas vibrações que representam a palavra, tá certo? Então, quando a gente diz assim, olha, a gente tem que estudar, ver o que é que está além da palavra. A gente está dizendo, a palavra é uma vibração transformada em sons pelas nossas cordas vocais. Mas essas vibrações, o que é que traz essas vibrações? A vida dessas vibrações. Elas têm vida. A vida da forma, né, que foi criada. Né? A forma que foi criada. Ela foi transformada em vibrações que movimento é vida. Tá certo? Mas a gente fica usando a audição, né, para entender as coisas, né? Isso é colocando na sequência lógica, né, nesse tempo linear. Estão percebendo? Mas é o pensamento. E o que é pensamento, Gilberto? Pensamento é a forma criada pela necessidade, transmutada em vibração. Aí passa a ser essa forma, né, está transformada em vibração, transmutada em vibração. Mas se você puder recompor, né, com essas vibrações, é o que a mente faz, a matéria imaginária. Ela pega as vibrações e recompõe, né, a forma que aquela gama de frequências está trazendo. Essa mente é que faz isso. Tá certo? A gente, a ciência aqui copia tudo da natureza, né? Aí desinventou, não, copiou. Porque, veja bem, na transmissão da televisão, né, imagem e som, né? Então, vamos ver só a imagem, né? Então, a câmera que está ali captando, ela está captando a imagem e transformando em vibração. A nossa retina capta a imagem e transforma em vibração. A nossa retina faz isso. Então, a câmera, as câmeras, não só dela, mas do celular,
qualquer coisa, elas são uma cópia da nossa retina. Tá entendendo assim? Aí essa vibração é transmitida, né, com a velocidade da energia, não é energia do pensamento ali, né? É uma velocidade de vibração que eles, né, que a própria emissora da televisão cria para transportar, quer dizer, copiando a energia do pensamento. A emissora, né, emissora, emite, né, ela cria uma velocidade vibracional muito elevada, que pega né, o que a nossa retina transformou em vibração, ela bota ali como essa energia é a transportadora. E quando chega no nosso aparelhinho, né, a antena capta a vibração, chega na nossa televisão, o que é que a televisão faz? Pega essas vibrações e recompõe a forma. O que é que a nossa mente faz? Pega as vibrações e recompõe a forma que está transmutada em vibrações. Tá certo? Estão percebendo? Então vamos ver assim. A gente vai ver isso lá mais adiante. Né? O pensamento, é definido como a força eletromecânica, né? Movimento, que tira o seu dinamismo, dinâmica, né? Da vontade, olha a vontade, né? Que é a forma, e do astral. A gente vai ver isso na criação do pensamento. Né? A gente está lendo o pensamento. Então ele vai ser reconstituído pela vontade e a matéria astral. Então aqui vem a definição. Ó. Quando a matéria necessita de elementos indispensáveis ao seu equilíbrio, está vendo? Nós. Né? Quando a gente sente sede, é porque nosso organismo está necessitando de água. Tem fome, necessitando de energias, né? A sede necessitando de energias, né? Para recompor a energia das células, que ela consumiu essa energia e tem que ser reposta. Né? Então, diz assim, quando a matéria necessita de elementos indispensáveis ao seu equilíbrio, porque quando ela está faltando energia, né, as células, no caso, ela está em desequilíbrio, ela trabalha mais lentamente. Então, há a necessidade de repor essa energia. Então, diz assim, esta necessidade, a necessidade, emite a sua forma, a forma do que ela está precisando. Essa forma é o quê? A vontade. Está vendo? E a vontade, essa vontade, cria o pensamento. Então, a vontade coloca a forma em vibração, decompõe, transmuta a forma em vibrações. Isso é o pensamento. O que é pensamento, Gilberto? É a forma transmutada em vibração. Tá certo? Diz assim. Pode dizer isso? Pode. É o pensamento quem incentiva os instintos e excita os desejos. Né? Então, a gente emite a forma, a necessidade, ele transforma, né? E aí pode acontecer isso aqui. Está entendendo? A sua vibração, ou seja, a velocidade dessa vibração, é determinada pela quantidade de energia. Quer dizer, quanto maior a vibração, maior a energia. Ou seja, a forma, né? Aquela forma está trazendo já aquela quantidade de energia que o organismo precisa. E essa quantidade de energia mais alta, né, da forma carece de uma vibração maior, compatível com ela.
para se equilibrar, né? Então, a vibração dessa forma, que é a vontade, né, o pensamento que a vontade cria, é determinado pela quantidade de energia que a matéria necessita para o seu equilíbrio. As vibrações da vontade, né, que é o pensamento, se somam à energia do pensamento, que é a transportadora, onda portadora, originando a energia pensante. Aí agora é que a gente vai, né? Olha, o espírito, ele está transmitindo para a gente, dele, Deus, energia da inteligência e energia do pensamento. Veja bem, energia da inteligência e energia do pensamento. Não é nossa inteligência, tá? Essa energia que o espírito manda não é a nossa inteligência, tá certo? Então vamos ver aqui, é, vamos botar o homem na eternidade, né? Aqui. Então o espírito ele está enviando a energia da inteligência e do pensamento para nós e nós, almas, enviamos para o corpo físico. Essa inteligência não é a nossa. Nossa inteligência aqui ainda é zero. Aqui no corpo físico, não, lá no mineral. Ela está aprisionada, essa vibração do prana, né? Esse aspecto do prana, que é inteligente, está aprisionado. Então, é de acordo, né, com os movimentos evolutivos de cada centro de força que a gente vai constituindo a nossa inteligência. Tá certo? Tem a inteligência do espírito e a nossa inteligência que vai se manifestando, se aperfeiçoando de acordo com a nossa evolução. Essa inteligência, a gente já estudou, né? A consciência, essa inteligência é a soma de todas as energias libertadas dos centros de força que já realizaram um trabalho. Então, é a energia consciente que forma a vibração única. Aí, nessa energia consciente, está ela. Inteligência está ela, a razão. Né? Compondo isso, porque tudo é consciência. Né? A inteligência é que determina o grau de consciência nossa. A nossa razão é que diz de onde está vindo aquela vibração. A razão diz de onde vem, a inteligência diz a capacidade, né, de consciência nossa. Tudo está, né, enquadrado aí. Está entendendo? É o pensamento que incentiva. A sua vibração é determinada pela quantidade de energia, né, que a matéria necessita para o equilíbrio. A vibração da vontade se soma à do pensamento, né, que é a vibração única, né, ou, no caso aqui, perdão, a soma, a energia do pensamento, né, se transformando agora em energia pensante. É essa energia aqui que vai se mandar aí pelo universo, tá certo? Quer dizer, é a energia do pensamento com a forma. Ou seja, o caminhão, que é a energia do pensamento, é o caminhão, e a forma é a mercadoria. Então, diz assim: o caminhão está carregado? Está. Energia pensante. O caminhão já está carregado? Não. Energia do pensamento e a forma criada, que está em vibração também. O caminhão e a forma não estão juntos ainda. Então, quando pega essa forma e coloca no caminhão, aí diz assim: o caminhão está carregado, originando, né, a energia pensante. Energia pensante, o caminhão carregado. Energia do pensamento, energia da inteligência é a energia sem receber nenhuma forma.
energia do pensamento, tá certo? É a transportadora, e a energia pensante é a transportadora com a carga, o caminhão com a carga. Né? O Espírito também emite pensamentos em forma de amor. Mas se ele é o nosso divino ajustador, perceberam? Ele é o nosso divino ajustador. Então ele está constantemente, né, ininterruptamente, não deixa a gente de jeito nenhum, está ligado? Então ele está mandando as vibrações para nós, almas, e a gente vai despertando, né, vai entendendo, vai compreendendo, né, a vibração que estava latente agora, né, se manifesta, quer dizer, a nossa evolução, a nossa consciência, e a gente transmite já para cá, para o corpo físico, tá certo? Então, são essas energias livres que já trabalharam, já realizaram né, trabalho, já tem consciência do trabalho realizado, que compõem, ela fica aqui, essa vibração única, fica aqui no chakra coronário, que é o lobo parietal no cérebro. Tá me entendendo assim? Quando a gente estudar mais adiante, na natureza, o mecanismo, a gente fala disso. Tá certo? Então, quanta energia a matéria precisa, né? Então, quando é pelo plexo epigástrico, a gente, né, controla. Né? Você está com fome, você se alimenta, a fome passou. Quer dizer, já conseguiu a quantidade de energia necessária. Bebeu água, a quantidade necessária. Tá certo? Ele também transmite pensamento em forma de amor, né, para a alma, e essas vibrações de elevado padrão vibracional. Né? Amor, elevado padrão vibracional. E a alma transmite para o corpo físico. Agora veja bem, quando a vibração é alta, né, os sentimentos são aperfeiçoados. Quando a vibração é baixa, os sentimentos são, né, de baixa vibração, ou seja, grosseiros, imperfeitos. Tá certo? Ódio, vingança, raiva, alta vibração, amor, paz, tranquilidade. Né? E na definição lá que eles têm, né, que o nosso irmão extraterrestre, né, deixou aqui para gente, ele diz assim, olha, quando a vibração é alta, né, se você emite uma vibração alta, você recebe essa vibração alta. Se você emite uma vibração baixa, você recebe a vibração baixa. Então ele diz, se você emite pensamentos de harmonia, de paz, de felicidade, de tranquilidade, você recebe isso e vive nesse mundo de, entendeu? De paz, de tranquilidade, vive no céu na comunidade. Não é o céu quando a gente desencarna, não. É o estado mental nosso, tá certo? Então, se você emite uma vibração baixa de ódio, de ciúme, de vingança, de inveja, essas vibrações voltam para você. E aí causa todos esses transtornos, todas essas nossas doenças. Tá certo? Agora veja bem, vamos ver aqui. Se você emite energias de ódio, de vingança, tá? Aqui, então é no cardíaco. Então você vai sofrer consequências no sistema circulatório, no coração, nas artérias, nas veias. Tá vendo? Você sofre essas consequências em virtude ou causada pelos seus pensamentos imprevidentes. Estão percebendo? Ah, por que é isso aqui? Pode ser nessa encarnação, pode ser encarnação passada que você vai resgatar nessa. Aí se você transmite aqui não é gula, mas não é gula de comilança, não. Também. Aqui porque aqui é respiratório, né? Gula é cara, de comilança. Aqui é a exacerbação, né, das necessidades, desregramentos. Então você emite, o ciúme seria aqui no frontal.
Aqui você emite ódio, você emite vingança, você emite. Né? Aí todas essas vibrações baixas, elas voltam para você e causam problemas no seu, né, sistema respiratório. Está percebendo? Se você emite vibrações aqui né, de grosseria, de egoísmo, de prepotência, egocentrismo, vaidades e tal, elas vão voltar, a baixa vibração, né? Vão voltar para você e vão danificar o seu sistema digestivo. Você vai ficar com problema digestivo. Nessa encarnação ou em outra, né? Você vem resgatar. Ou se você já tem, pode ser de uma outra passada que você está resgatando. Se você está criando nessa, você vem, ou você passa logo nessa, ou vem em outra encarnação para recuperar isso aqui. Você agrediu a natureza. Tá certo? Eu estou dizendo que nós estamos envolvidos na natureza. Né? Como, né? É uma pedra, eu coloco sempre isso, né? Parece repetitivo, mas é o mais, né, que a gente pode, o mais claro que a gente pode colocar. A pedra de gelo dentro d'água, a água do gelo é a mesma água líquida, né? Então, o nosso centro de força, aqui APAS, é a mesma energia APAS. É como se fosse a pedra de gelo na bacia d'água. Então, o centro de força APAS está imerso na energia APAS. O centro de força Prithvi está imerso na energia Prithvi, que é a natureza. O centro de força Prana está imerso na energia Prana. O centro de força Vayu está imerso na energia Vayu, que é a natureza. E o Tejas também. Aqui vem a energia cinética e a cósmica. Né? Cinética, movimento, corrente de onda de vida, cósmica e que, né, atrai os elementos da natureza para preenchimento das formas, compondo as células material. Tá certo? Estão percebendo assim? Então, nós somos a natureza. Nós não somos uma partícula, né? Um ser individual. Né? Somos a natureza. Vivendo a vida. Então, o Espírito também transmite. Né? Então, vamos descendo aqui. Aqui. Os pensamentos que o homem escolhe do seu eu superior, quer dizer, do Espírito, ele está mandando vibrações. Você escolhe ou não. Se transformam em palavras, tá vendo? É a vibração que as cordas vocais se transformam em palavras quando ele fala. Ele se antecipa, porque ele sabe das necessidades da matéria. Foi ele quem criou. Aqui agora vem, ó, o pensamento também é gerado pela mente do homem, né? É gerado ou criado pela mente do homem. Criado, tá certo? Veja bem, a nossa mente, né? A gente emite a necessidade, emite a forma. Essa é a nossa responsabilidade, a forma que a gente criou. Essa forma é que é a vontade, é que se transmuta em vibrações, que é o pensamento. Então, não somos nós que estamos criando o pensamento, é a vontade, né, da forma que a necessidade criou, emitiu, né, que se transformou para o transporte. Tá certo? Então, a gente não cria pensamento. Não cria. Ninguém cria, não. Ninguém cria. A forma que é transmutada em vibração. Todas as formas são transmutadas em vibração. Então, todas as formas se transformam em pensamento. Né? Ele cria pensamentos que são causas. Não tem, cria a causa, né? Seria, ele cria né? A necessidade emite a forma, que são as causas. Pô, eu disse assim, quando você pensa na coisa, a vibração baixa, você criou a necessidade
dos elementos inferiores, ou seja, das células que estão vibrando em baixa vibração, né? Baixa velocidade, essas células elas estão necessitando de energia para se alimentar. Então ela chega até a sua mente e faz com que ela domina a sua vontade, né? A vontade dela é mais forte do que a sua, né? Então você começa a emitir aqueles pensamentos, né? Okay. Então você não criou, tá certo? E eles passam inevitavelmente pelo efeito, né? Vivendo assim no seu próprio mundo, enquanto ele percebe a natureza apenas pelos pensamentos. Né? A gente falou isso na semana passada, parece. Enquanto você percebe as coisas pela forma do pensamento que está aqui, você está na terceira dimensão. Mas essa vibração está onde? Que vibração ela está? Tá certo? Então, quando a gente vai meditar, né? Ou então praticar, que é a meditação, a introspecção, entrar em você, né? O corpo está aqui, mas você vai chegar, vai se identificar como alma, a introspecção, a meditação. Então, se você faz pela mente, a mente está na terceira dimensão, a alma está na quarta. A vibração mais baixa não chega à vibração mais alta. A vibração mais alta pode baixar, chegar na mais baixa. Daqui para cá pode, mas daqui para cá não. Então você nunca vai alcançar a você, seu corpo físico, sua mente física, nunca vai alcançar você alma. Nunca vai se identificar com você, sentir você. Agora, quando você não usar a mente, usar o sentimento, aí você alcança. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Tá? O pensamento também é gerado na mente, ele cria os pensamentos que são causa e passa inevitavelmente pelo efeito, e assim criando seu próprio mundo. Enquanto ele perceber a natureza, a introspecção, nós somos a natureza, não foi isso que ele disse? Nossos centros de força estão imersos nas suas próprias energias. Né? Quando ele perceber a alma apenas pelos pensamentos, ele não pode sentir plenitude da vida que é a alma. Ele não pode se sentir como alma, o seu ser, alma. Unicamente ele vê a forma da intenção que ele criou para fazer introspecção. E não está consciente da vida que a anima. Quem é a vida que está animando aqui? As vibrações, né? Vibração é vida, vida é movimento. Então, qual o grau, né, vamos dizer assim, de descondensação, qual a quantidade de energia libertada que está já fundida na energia da natureza, tá certo? Como a água do gelo que vai se derretendo, vai se misturando com a água da bacia, do carro, ou do copo, onde você quiser. Então, a energia que vai sendo libertada daqui, ela vai se misturando com a energia do Tejas da natureza. Tá certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Unicamente você vê a forma que você criou na mente e não está consciente da vida que anima. Você não tem consciência de você. Quem é que é a vida que é animada? É o centro de força, a alma. Estão percebendo assim? Certo? Então, essa parte do pensamento na mente, né, a gente vai estudar, né, nas mensagens futuras. Tá certo? Perfeito assim? Tá?
Então, eu acho que aqui terminou, né? Então, meditem, né? A próxima vai ser tá aqui embaixo, né? Natureza dos pensamentos, tá certo? Aqui tem a energia da inteligência, tem a energia do pensamento, tem a energia pensante e inteligente, tem a energia pensante, inteligente, consciente, né? Tá certo? Tem a energia, a vontade é a energia cinética potencial, né? A energia pensante inteligente, quer dizer, a inteligência trouxe a forma e entregou na energia do pensamento que carregou o caminhão, né? Aí se transforma em energia pensante, inteligente, consciente. Bom, a gente vai ver isso tudo, certo? Na semana que vem, aguarde, tá bem? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos. Você sentiu ainda, se bateu assim, entendi, Gilberto. Aí você se identificou, né, com essa vibração única. Aí a sua razão foi quem disse isso. Ah, Gilberto, já entendi agora qual é a origem, né? Tá certo? Medite sobre tudo isso e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.